Seus filhos estão aprendendo sobre dinheiro, sobre finanças no mundo ou você está ensinando eles? Vem comigo que eu vou mostrar pra você na Bíblia como orientar os seus filhos a gerenciar melhor as finanças e preparar eles para um futuro muito melhor do que você imagina. A Bíblia vai dizer em Provérbios 22:6, ensina o seu filho ou a criança o caminho que se deve andar e quando ela envelhecer, ela não se desviará dele. Vocês precisam, desde cedo, ensinar o filho de vocês, seja ele criança, jovem ou adolescente, a andar no caminho financeiro correto. O que a Bíblia nos orienta? O que o mundo fala e o que a Bíblia fala? Então não deixe o seu filho aprender gestão financeira no mundo. Ensina ele através da palavra de Deus e ele nunca se desviará do caminho da palavra. Passo número 1 para você ensinar o seu filho a prosperar e a gerenciar melhor as suas finanças é lembrar que tudo pertence a Deus. Salmo 24:1 vai dizer que do Senhor é a terra, a sua plenitude e tudo que nela existe. Então, se tudo que existe na terra é de Deus, o dinheiro também é de Deus, o petróleo é de Deus, as finanças suas da sua casa é de Deus, esse cenário aqui é de Deus. Então você tem que ensinar o seu filho, em primeiro lugar, tudo pertence a Deus. Desde a sua casa, seus brinquedos aí, criança, até as suas finanças. Praticando esse princípio, você vai entender muito mais fácil a questão financeira. Tudo que você já conquistou pertence a Deus. Então, se você está assistindo esse vídeo através do seu celular, do seu computador, tudo isso é de Deus. E Deus, ele nos abençoa, como ele não é um pai irresponsável, ele vai dar conforme a nossa maturidade. Eu gosto de falar que, para quem tem filho pequeno, menor de idade, se você está vendo esse vídeo, você não vai pegar a chave do seu carro e entregar na mão dele. Porque muito provavelmente ele não tem estatura, ele não tem maturidade, ele não tem conhecimento e ele não pode, por lei, dirigir um carro. Mas você é um pai responsável, então você vai esperar ele ter essa maturidade. Se você faz isso com o seu filho, imagina Deus o que ele faz com você. Às vezes você não está conseguindo gerenciar 2 mil, 5 mil, 10 mil reais e está orando pedindo 20 para Deus, 30. Então a gente precisa entender que Deus, ele nos abençoa conforme a gente cresce em maturidade, cresce em sabedoria. Dessa mesma forma você deve educar seu filho, sabendo que conforme ele tiver maturidade, conforme ele for crescendo, você vai dando mais coisas para ele, você vai presenteando ele com mais coisas e ensinando cada vez mais coisas para ele. Ensina para a criança desde cedo. O dinheiro não é nosso, o dinheiro é de Deus e a gente está aqui nessa terra apenas para gerenciar os recursos que Deus nos dá. A gente precisa ser bom mordomo de tudo que Deus nos confia. Então, ensinando esse primeiro princípio, pode ter certeza que os próximos serão muito mais fáceis de entender. O segundo passo, você vai ensinar ao seu filho o valor do trabalho e do esforço. O grande apóstolo Paulo vai dizer em 2 Tessalonicenses que quem não trabalha não coma. É um versículo até engraçado e polêmico, mas que faz todo sentido. O seu filho precisa entender o valor do esforço, o valor do trabalho. Exercite isso nele. Incentive os seus filhos a não esperar tudo de graça. Ensine a recompensa e o valor que o dinheiro tem. Para que ele, quando não cresça, não seja uma criança mimada, uma criança que espera ganhar tudo e que conquiste cada coisa conforme a sua maturidade permite. Se você puder e se fizer sentido para você, crie pequenas tarefas para que ele possa entender o custo-benefício de executar as coisas. Assim, quando ele crescer, ele vai se dedicar muito mais para conquistar e prosperar muito mais. Isso vai facilitar a vida do teu filho no futuro. O passo 3, você vai explicar para ele sobre dívida e juros. Você vai explicar quais são os malefícios de você começar a gastar desenfreadamente, ter uma pessoa muito consumista e explicar os conceitos de dívida e economia básica para ele. Isso é uma boa oportunidade até para você aprender se você não conhece, mas é importantíssimo que ele entenda desde cedo quais os princípios financeiros que vai ajudar ele a prosperar quando ele crescer, quando ele casar e tiver a própria família. Isso vai ajudar muito na construção de patrimônio do seu filho. Existem alguns bancos, como o C6 Bank, o Banco Inter, que eles oferecem para o pai criar uma conta para a criança, independente da idade. Se ela tiver já CPF, você pode criar uma conta para o seu filho. Essa é uma oportunidade ótima para você fazer o seu filho aprender a gerenciar melhor as finanças dele. Você pode liberar um cartão de crédito, de repente com limite baixo, liberar a conta para ele conseguir usar, de repente ganha dinheiro da avó, da tia, dos familiares, você consegue dar uma conta e gerenciar você mesmo isso. Você consegue visualizar 100% de tudo que ele está fazendo com segurança e vai ensinando o seu filho, a sua filha, a gerenciar melhor as finanças. Isso é uma boa dica e valiosa para ajudar ele entendendo cada vez mais como a economia e as finanças funcionam. E mostra os perigos do cartão de crédito, dos juros compostos, de fazer dívidas altas, né? Provérbios 22:7 vai falar que aquele que toma emprestado virá servo de quem empresta. Então não deixa seu filho cair na tentação de gastar mais do que deve
e até gerenciar melhor essas finanças vai ajudar ele no futuro, com certeza. E antes de continuar esse vídeo, eu quero convidar você, se você ainda não se inscreveu, se inscreve nesse canal, isso ajuda o nosso conteúdo a crescer, o nosso canal a crescer e levar esse conteúdo de finanças bíblicas para mais pessoas e ajudar muito mais famílias por esse Brasil todo. Então se inscreve, curte o vídeo, comenta aqui o que você está achando, se algum desses passos você já faz, ou se não, se você está realmente aprendendo alguma coisa que possa agregar valor financeiro. Passo 4, ensine o seu filho a generosidade, ensine ele a ajudar pessoas, a doar. A Bíblia vai nos dizer que quanto mais você dá, mais você recebe. Quanto mais você ajuda, mais você será ajudado. Ensine ele a praticar o ato do dízimo, o ato da oferta. Explique o conceito de tudo isso para que faça sentido para ele desde cedo. Explique que o dízimo é um ato de fé. E os 10% você está tirando do seu coração o dinheiro. E nada mais justo, porque Deus é dono dos 100%. E lembre-se, Deus não precisa do seu dízimo, da sua oferta para fazer a obra. Isso é um ato de fé. Você ajuda o próximo e ajuda a sua igreja a crescer cada vez mais. Faça exercícios mensais com seu filho. De repente você que doa uma cesta básica, leve seu filho junto para ele visualizar e entender a importância disso, de ajudar o próximo, de doar, de ser generoso e tirar o dinheiro do coração. Essa é uma das maiores virtudes da generosidade. É você entender que quanto mais você contribui, mais Deus vai te ajudar no final. O quinto passo é você ensinar sobre planejamento financeiro para o seu filho. Provérbios 21:20 vai nos ensinar que na casa do sábio existe azeite armazenado, mas o tolo devora tudo que ele vê. Então ensine os seus filhos a planejar uma aposentadoria de repente, a fazer um planejamento da sua casa, das despesas e entender a importância disso. Quanto mais você consegue poupar, quanto mais você consegue crescer financeiramente, mais fácil será o seu futuro financeiramente pensando. Você vai evitar ter dívida, você vai evitar passar aperto, as famosas vacas magras que a gente ouve muito na Bíblia, você vai evitar o seu filho, a sua filha ter um futuro muito ruim financeiramente. O planejamento é o principal. Ensine ele desde cedo a planejar financeiramente a sua vida. Para fazer isso é bem fácil, você vai criar dentro de uma conta, de repente até da sua própria conta, ou se você quiser, como eu disse no passo anterior, criar uma conta para o seu filho, cria um cofrinho, cria uma conta de reserva de emergência, começa a aplicar mensalmente um dinheirinho lá dentro, e ele vai ver aquele dinheiro crescer, ele vai ver os juros compostos, ele vai entender a importância de você conseguir cada vez mais armazenar e poupar. Sexto e último passo, e é o mais importante, é você ensinar para o seu filho a ser um bom investidor para o futuro, a investir no próprio futuro. Jesus vai nos ensinar a parábola dos talentos em Mateus 25, onde o senhorio vai viajar e deixa com 3 servos algumas quantidades de talentos. Você conhece a história? Se você não conhece, vai lá dar uma lida e uma estudada que vai valer muito a pena para sua vida. Quando esse senhor volta, ele encontra os seus servos para prestar conta com eles. E aí ele vê que o primeiro multiplicou em 100%, ele tinha 5 talentos, ele multiplicou para 10, o segundo tinha 2, multiplicou para 4, e o terceiro, por medo, acabou enterrando ou guardando esses talentos e não investiu. Esse senhorio responde a ele que ele foi um servo negligente, que ele foi um servo mau, que ele deveria, no mínimo, ter emprestado o seu talento ao banco. Com isso, ele ia receber de volta os juros. Ou seja, gente, desde a época da Bíblia, juros compostos já existem, renda fixa já existe, inflação já existe, e isso mostra a importância de a gente investir bem. Para mostrar para você a importância, eu vou fazer uma simulação com você aqui, considerando que um casal, cada um, conseguiu guardar R$500 por mês, ou seja, R$1.000 por mês um casal consegue guardar para aplicar na vida do seu filho. Um ponto importante, a taxa Selic nos últimos 20 anos, ela rendeu uma média de 11,75% ao ano. Ou seja, essa simulação nossa é super factível, é uma simulação com 10%, é uma simulação real de pessoas que já passaram pela nossa consultoria e de repente descobriram que estão grávidos e querem começar a fazer uma poupança para o seu filho. Imagina nessa simulação que você descobre que sua esposa está grávida ou você, mulher, se encontra grávida de 3 meses e resolve, a partir desse terceiro mês, guardar R$1.000 por mês para o seu filho. Então imagina que a partir do terceiro mês de gravidez, você começa a guardar R$1.000 por mês com o seu parceiro, com o seu marido, com a sua esposa. Quando essa criança completar 1 ano, ou seja, 18 meses depois, você vai ter um total aplicado de R$18.000, certo? R$1.000 por mês, 18 meses, R$18.000 aplicado. Esse dinheiro vai ter rendido, considerando 10% ao ano, um montante de R$19.427. Ou seja, se você parar para pensar, nossa, 18 meses depois, eu estou aplicando R$1.000 todo mês e só ganhei 1.900, certo? Mas olha que legal o valor do tempo nessa simulação. No 5º ano de vida dessa criança, você já vai ter um total aplicado de R$66.000. E o montante final já vai ter sido de R$87.108, ou seja, já são R$12.000 de lucro aí nesta operação. Quando a criança completar 10 anos de vida, você já vai ter gasto R$126.000 investidos, aplicando R$1.000 todos os meses,
E aí esse montante já vai para R$ 217.460,21. E quando a criança já tiver completado 20 anos de idade, aí já não é mais criança, já está indo para a vida adulta, você vai ter investido R$ 246 mil e o montante final dessa conta vai ser de R$ 785.493. Um belo futuro para um adolescente, para um jovem, de iniciar a sua jornada, a sua vida financeira. Então, olha o futuro que você vai estar dando para o seu filho, para sua filha. Ela pode abrir uma empresa, pode de repente fazer a faculdade que sonha, estudar fora do país e o que mais fizer sentido para vocês. Ah, Lucas, mas R$ 1.000 por mês é muita coisa para mim, eu não consigo guardar. Se somar eu e meu marido, a gente não guarda R$ 1.000 por mês. Tá bom, vamos fazer uma simulação mais simples. Vamos colocar R$ 100 por mês, tá bom? O marido separa 50, a mulher separa 50, de repente ganha 50 dos avós, é muito comum isso acontecer. R$ 100 por mês nessa mesma simulação, com essa mesma taxa de 10% ao ano, após 18 meses, R$ 1.800, certo? 18 meses, R$ 100, R$ 1.800 aplicado, e aí o montante final vai ser de R$ 1.942,72. De novo, uma proporção baixa, mas lembre-se que é só o começo. Após o 5º ano de vida dessa criança, vocês já vão ter investido R$ 6.600 e o montante já vai ter sido de R$ 8.710. No 10º aniversário, R$ 12.600 aplicado, com um montante final de R$ 21.746. E quando ela completar 20 anos de idade, nesse mesmo exemplo, vocês vão ter aplicado R$ 24.600 e vai ter um montante final de R$ 76.549. E também, para quem investiu R$ 100, é uma baita de uma grana e pode ajudar muito. E aí, para vocês entenderem essa diferença, vamos supor que nesse 20º ano, nos dois exemplos, vocês pararam de aplicar esse dinheiro e colocaram essa grana para render. Ou seja, no final desses 20 anos, vai ter acumulado um patrimônio de R$ 76.549. Se você deixar isso rendendo ainda na mesma taxa de 10% ao ano, isso vai gerar um salário de R$ 610 por mês, o que parece não ser muita coisa, mas que para muita gente vai ajudar. Você vai conseguir uma renda limpa, isenta de imposto de renda, de R$ 610. Agora, no primeiro exemplo, onde a gente investiu R$ 1.000 por mês, olha que incrível isso. Você investindo R$ 1.000 por mês durante 20 anos, uma taxa de juros de 10% ao ano e um montante final de R$ 765.493,39. E aí, nesse mesmo exemplo, rendendo 10% ao ano, isso aqui vai gerar um salário de R$ 6.104 por mês. Considerando que o salário mínimo atualmente é de R$ 1.320, 3 salários mínimos equivalem a R$ 3.960. E acreditem, 8,1% da população brasileira, segundo o próprio IBGE, ganha mais do que 3 salários mínimos. E você vai estar dando para o seu filho um futuro de R$ 6.104 por mês, só de renda, sem ele ter que trabalhar, fruto do seu esforço, fruto da sua disciplina e da sua gestão financeira. Você precisa começar hoje a investir no futuro do seu filho, seguindo esses passos. E para concluir esse vídeo, pensem muito nisso, reflitam sobre esse tema, o que as crianças, o que seus filhos, eles têm aprendido sobre finanças. Vocês vão ensinar eles através da Bíblia ou vão deixar essa atividade para o mundo? Muito provavelmente você que está me ouvindo, você aprendeu isso no mundo com alguém da sua casa ou você nem aprendeu até os dias de hoje. Então preparem o futuro dos seus filhos e ensinem eles o caminho que eles devem andar. Lembre-se que educar financeiramente seus filhos é preparar uma geração para ser próspera e fiel a Deus. Lembre-se disso. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.